Você já sentiu que sua vida é comum demais para que Deus possa fazer algo extraordinário através de você? Ou que seus erros do passado te desqualificam para qualquer propósito maior? Mas através da leitura desse livro, 12 mulheres extraordinariamente comuns, eu descobri algumas verdades que vão transformar a forma como você se vê no espelho hoje. O Senhor Deus na Bíblia, ele usou mulheres imperfeitas, não eram super-heroínas, mas sim mulheres imperfeitas, inseguras, mas completamente amadas por ele. Hoje eu separei algumas dessas mulheres para a gente falar aqui, não vou trazer as 12 que o autor traz, que ele fez um compilado através da Bíblia, do começo ao fim, né, ali do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele escolheu algumas mulheres, 12 mulheres comuns, como eu e você, mas que através da sua fé em Cristo Jesus, elas se tornaram mulheres extraordinárias e com uma mensagem de fé atual para mim e para você. Eu vou te mostrar como 12 mulheres extraordinariamente comuns foram usadas por Deus e como nós mulheres também modernas de hoje podemos ser usadas por Deus para fazer algo extraordinário. Primeiramente, nós começamos com o autor falando aqui da mulher que recebeu a graça de Deus, que ela foi inundada pela graça de Deus e que foi regenerada, foi perdoada pelo Senhor nosso Deus, que foi Raabe. Raabe era uma mulher extremamente comum, que tinha uma vida, um passado que não agradava a Deus, mas através da sua renúncia, através da sua transformação em crer em Deus, a nova história dela começou, porque a graça de Deus superabundou na vida dela e trouxe regeneração, aonde havia perdição, aonde havia pecados. O Senhor Deus perdoou esses pecados e tornou Raabe uma nova criatura no Senhor nosso Deus. E é algo tão extraordinário, porque quando ela depositou a sua fé em Deus, ela confiou plenamente em Deus, o que aconteceu na vida dela. Ela foi aparecer agora do Antigo Testamento, ela foi para o Novo Testamento. Ela aparece na genealogia do Senhor Jesus, mostrando pra gente que a graça do Senhor, ela nos transforma a nossa vida, ela nos dá uma nova vida quando nós acreditamos no Senhor nosso Deus. Traz redenção, traz transformação, nos dando uma nova história quando nós depositamos a nossa confiança totalmente em Deus. Nosso tempo, nós mulheres cristãs modernas devemos nos apegar ao valor da fé simples, porque a fé, ela é a essência que mudou a vida dessas mulheres comuns em extraordinárias, porque a fé, ela é a essência e não a ausência de pecados, porque essas mulheres, a Bíblia não deixa velado o passado delas, como Raabe, né? O passado dela nos é mostrado para ver a regeneração, para ver a transformação, porque quando nós temos fé, o Senhor Deus transforma a nossa vida. Mas não é que porque não somos pecadoras, nós continuamos sendo pecadoras, porque nós estamos agora o quê? Nos santificando no Senhor Jesus. Mas o que torna extraordinário é a sua essência, é a sua fé, é a sua confiança inabalável em Deus, porque é através da fé que torna a raiz, as nossas raízes aprofundadas em Cristo Jesus, e assim a nossa vida será transformada para a glória dele. Se esse tema tocou o seu coração e aguçou a sua curiosidade para saber quem são as outras 12 mulheres extraordinariamente comuns, mas que fizeram a diferença no seu tempo através da sua fé em Deus, aproveita e se inscreva no canal, porque nós mulheres cristãs modernas devemos aprender a como lidar com a espera e com as impossibilidades da vida. Sara, ela estava agindo a promessa contra a promessa, né? Porque ela tinha uma promessa que ela seria mãe. Mas e agora? Como é a espera de tantos anos que Sara teve que esperar para ter o seu milagre em mãos? Mas de toda forma, Sara errou, ela teve seus erros, mas de forma nenhuma ela abandonou sua fé, ela perdeu a sua esperança. O autor também nos chama a refletir sobre a vida de Ana, que ela usou a maternidade, né, para ser o quê? Mostrar pra gente a importância de sermos mãe e ainda o cuidado dela com a sua família, com seu esposo, o cuidado dela com essa maternidade
maternidade, que ela ia levar uma túnica para o seu filho, mostra o cuidado maternal. E chamando nossa atenção, porque ela honrou a Deus através do seu lar, das coisas simples da sua casa, e não abandonou a fé. Ela cumpriu as suas promessas em Deus. Então são mulheres que são comuns, como eu e você, mas que através da sua fé alicerçada em Deus, da sua confiança completamente depositada em Deus, elas nos mostram hoje como é possível, em qualquer tempo, sermos servas do Senhor íntegras, servas do Senhor de verdade, tementes a Ele. O autor, através dessas 12 mulheres extraordinariamente comuns, nos adverte como manter a nossa identidade em um mundo de aparências, porque a nossa identidade elas tem que estar firmada em Cristo e não no nosso status. O autor fala que a reputação dessas mulheres não estava em seus maridos, não estava na sua beleza física, não estava naquilo que elas faziam, no seu trabalho, nas suas competências pessoais, mas sim de estar firmada em Cristo Jesus. Porque elas acreditaram em Cristo Jesus, elas firmaram a sua fé em Cristo Jesus, naquilo que o Senhor Jesus podia fazer pela vida delas, e não o que os outros poderiam dar, não pelo que os outros poderiam pensar, não em ter um status bonito nas redes sociais. Não foi isso. Elas tiveram a sua vida transformada através delas depositarem a sua confiança em Deus. Então elas tiveram a sua identidade firmadas em Cristo Jesus. Porque quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo Jesus, não importa a aparência, não importa o que os outros vão pensar a nosso respeito. O que vai importar é aquilo que o Senhor Jesus pensa ao nosso respeito, aquilo que Ele diz que nós somos. Porque quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo, não importa a opinião dos outros. Então a gente não vai sofrer, né, das nossas emoções, porque os outros pensam isso de mim, esperar ser aceita pelos outros, não. Você sabe a sua identidade em Cristo Jesus, de filha amada, de bela, de pessoa transformada. É essa identidade que você tem que se alicerçar em Cristo Jesus e não nas opiniões dos outros. Você, mulher cristã, deve entender que o Senhor Deus, Ele usa vasos imperfeitos para a glória dele, para ele manifestar a glória dele. Ele usa aqueles que parecem que não são, para se tornar aqueles que são. Então o Senhor Deus, ele confunde a mente das pessoas, porque você pode pensar que você não é nada, que o seu passado define quem você é na presença de Deus. Mas isso é mentira de Satanás, que coloca na sua cabeça para que você não venha desfrutar as bênçãos do Senhor. O Senhor Deus usa você do jeito que você é. Ele perdoa o seu passado, ele perdoa os seus pecados, para que você possa ser uma nova criatura. São muitas outras mulheres que o autor traz aqui, que são exemplos maravilhosos. A exemplo de Maria Madalena, ela fazia coisas que não agradavam a Deus. Ela tinha espíritos imundos, né, espíritos malignos na sua vida, mas ela foi liberta através do sangue de Jesus Cristo. Ela foi liberta pelo poder de Jesus Cristo. E aconteceu o quê? Ela se tornou uma grande ajudadora do ministério de Jesus. Ela fez algo extraordinário. Ela não se afastou da presença de Jesus. Ela alicerçou agora através da sua gratidão por ser liberta em Cristo Jesus. Agora ela é uma ajudadora, ela é uma financiadora do ministério de Jesus. E ela também estava ali no momento que Jesus ressuscitou e ela foi a propagadora das boas notícias que Jesus vive. Então, olha só, uma mulher de uma vida incomum, um vaso imperfeito que para o mundo não tinha valor. Era uma mulher pecadora, uma mulher. Então, você, mulher de Deus, saiba que o Senhor quer usar você no seu dia a dia, das formas comuns da sua vida, para que você possa fazer o extraordinário de Deus. O Senhor quer te usar no ordinário, no dia a dia, para que você possa alcançar o extraordinário que Ele tem para você. Não importa aonde você está, é dentro do lar, não importa se é trabalhando fora, aonde Deus te colocou é ali, no dia a dia, no ordinário, aquilo que você faz todo dia, mas faz para a glória de Deus, faz com amor. É nisso que o Senhor Deus vai te falar assim, ó, nisso você está sendo uma mulher extraordinária para mim. E não importa a opinião dos outros, você sabe
quem você é, em quem sua identidade está formada, porque assim você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus e você vai poder se inspirar ainda mais na leitura desse livro. Existem outras mulheres aqui que o autor comentou que são extraordinárias, que tiveram uma vida comum, como a minha e como a sua, mas que fizeram algo maravilhoso por Senhor Deus e são lembradas na Bíblia até os dias de hoje, para mostrar para mim e para você que mesmo imperfeita, mesmo sendo vasos imperfeitos, elas se tornaram bênçãos no ministério de Jesus, bênção no reino de Deus, através da sua essência de fé. Elas nos mostram que não importa o tempo que nós vivemos, porque o tempo delas era muito mais difícil do que o meu e o seu, que somos mulheres modernas desse tempo moderno, mas nós possamos fazer sim a diferença, independente da época, porque a fé, ela transcende todo o entendimento, ela vai além e deixa um legado inspirador para as gerações futuras. Esse livro é muito bom, porque ele traz uma forma diferente, ele traz o contexto dessas mulheres. Então o autor ele faz um estudo profundo sobre qual era o tempo dessas mulheres, a sociedade que elas estavam inseridas, então traz uma amplitude para a gente do contexto dessas mulheres e faz entender como que o tempo delas era muito mais difícil do que o meu e o seu. E esse livro é excelente para você que quer conhecer um pouco mais sobre as mulheres, se você também deseja aumentar a sua fé, né, se inspirar e ver o valor de Deus na sua vida como mulher, os propósitos de Deus na sua vida como mulher, leia esse livro. É uma leitura fácil, você vai conseguir ler bem rápido, o autor é bem pontual nas suas falas, traz versículos bíblicos aqui para amparar o que ele está falando, então é um livro excelente. Leia esse livro que você não vai se arrepender. E quais dessas mulheres mais você se identificou? Foi Sara? Foi Raabe? Foi Ana? Deixa aqui nos comentários a sua história que eu vou gostar muito de ler. E se você deseja continuar aprendendo sobre as mulheres da Bíblia, assista este vídeo que eu separei aqui para você. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!